nossa abordagem conseguimos aprender várias coisas. E também aqui, como membros de juventude desta comunidade paroquial, temos falado muito de crise, de valores, de identidade e muito mais. E como cristãos sabemos que o Evangelho não tem a finalidade de banir a cultura, mas de iluminá-la e purificá-la. Assim surge a minha questão. Será que todas as culturas e todos os valores morais têm de ser resgatados? Ou há valores no nosso país que merecem mesmo ser purificados ou banidos? A primeira questão. A minha segunda questão, e acho que a última, o nosso referendo aqui no decorrer da vossa abordagem, destes ou citastes a vossa cultura como referência, apresentando que, essa é a minha percepção, na vossa cultura, quando se nomeia alguém, nomeia-se o todo, não de maneira parcelar, simplesmente o nome, mas todo. E me surgiu uma questão quanto à vossa cultura. Como poderei saber a minha identidade cultural se o povo africano é caracterizado pela tradição e cultura oral? Se eu simplesmente fui nomeado a uma pessoa, por exemplo, eu estou aqui, meu nome completo, Isaías Lucala Luamba. Se eu fosse nomeado, se eu fosse da vossa cultura, talvez teria simplesmente o nome do meu xará. E como é que eu saberia a minha origem, as minhas raízes, se simplesmente teria o nome do meu xará? Como é que eu poderia saber a origem dos meus pais? Bom, não sei se está claro, tem tanta volta, mas essa é a questão. Obrigado pela vossa paciência. Sim, senhor. Obrigado ao nosso amigo. Uma nota. Nas nossas realidades antropológicas, todos se conhecem. Esta é a lógica. Todos se conhecem. O estranho que entra é identificado por meio do Onjango para apresentar. Isto até a nossa identidade política levou a um pouco disso, que ninguém entra no nosso bairro sem ser identificado. Assim surgiu no tempo do Partido Único os famosos BPV. Um dia eu ouvi falar dessa organização que hoje se traduziu em Turma do Apito. Naquela altura era BPV, Brigada de Vigilância Popular. Era assim, para que nenhum infiltrado apareça na nossa corte. Na identidade antropológica também assim. Por isso é que vai perceber em algumas famílias se casaram entre primos. Não sei na vossa família se não há esta referência. Na minha tem muito essa situação. Se casaram entre primos. Para quê? Para que a tribo não fique desfragmentada. Por isso é que dei aquele exemplo. Você, mulher, pode casar ele. Se não és da tribo dele, a família dele vai ter que procurar uma menina da tribo dela para lhe juntar. E vão ficar as duas. Não sei se dá para perceber. Na perspectiva natural, todos nós nos conhecemos. Eu já sei que Nequetela é da tribo de Sacapenda, de Chicambi, da zona tal, assim sucessivamente. Por causa da corrupção da nossa identidade, entramos neste medo existencial. Eu sou pai dele, tenho que levar o meu nome para depois me reconhecerem como pai. Mas atenção,
O filho é sempre pertença da mãe e não do pai, na nossa identidade antropológica. Porque nós, os pais que estão aqui, não sabem se os filhos que têm são filhos deles. Por isso é que os que têm mulher não brinquem com as mulheres. Amem as vossas esposas, porque senão vão vos contar as verdades. Então, na nossa perspectiva antropológica, o filho é pertença da mãe. Por isso é que há aquela lenda que se diz: o verdadeiro sobrinho é filho da tua irmã, e não filho do teu irmão. Porque o teu irmão também não tem certeza. Por isso é que ele é o último a se aperceber que a filha dele está grávida. Não sei se vocês acham que os homens estão aqui. Quando a menina fica grávida, o último a receber a notícia é o pai. É o pai, sim. Os pais que estão aqui, não sei se já se perguntaram. Significa que vocês pouco a pouco não existem. É o resto das mulheres. E até há mulheres que o filho cresce, ela sabe quem é o verdadeiro pai. E você lhe chupará, meu bebucho, meu único filho, e ela só fica assim a te olhar. Você se esquece. Ali talvez vamos dar razão a São Paulo, quando diz: olá, se é assim, é melhor não. Anota valores. Os valores são valores. Cada identidade cultural tem um valor a dar aos seus filhos. O Evangelho nos encontrou depois. Por isso é que eu disse: o Evangelho é a história de um povo, que não somos nós. E nós também temos uma história. E se tudo correr bem, quem sabe no futuro também vai escrever o Evangelho. Mas porque ninguém nos valoriza, até pode escrever, ninguém vai aceitar publicar. Então ali está. Os valores nas nossas culturas devem ser salvaguardados e protegidos. Agora, a tradição é que deve ser iluminada. Em África e em Angola, o que deve ser iluminado são as tradições. Essas estão a destruir a sociedade e a consciência dos jovens. Mas os valores estão lá. Eu, quando cresci, me diziam que você, criança, não pode ver o morto. Quando passa o cortejo fúnebre, sentido. E nós em Luanda, a criança que traz novidade na mãe. Mamãe, sabe como é que morreu o tio? Lhe bateu com pedra na cabeça, rebentou, se mijou. A criança que traz novidade. Ali vamos concordar com o padre André Lucamba. Nós, os africanos negros, temos muitos problemas porque brincamos com os sagrados. Quem vai ao cemitério são as crianças. É isto que deveríamos trabalhar. Quem presta serviço Eu estava a fazer uma investigação sobre as crianças. Encontrei no cemitério Santa Ana crianças a pintarem as câmaras. Um dia vai sobre lá, ainda acho que deve estar lá. No Alto das Cruzes também. Crianças de 11, 12 anos a pintarem câmaras. E os mais velhos pegam no dinheiro, dão à criança. Quebra de valor. Porque cemitério é lugar sagrado. Por isso é que nas línguas o nome cemitério tem um peso terrível. Mas porque tudo está portuguesado, então ao nosso amigo falava da minha tribo, não a melhor de Angola, mas a melhor que eu encontrei para mim. Bem, vamos ouvir a... Desejar agradecer, né? Penso que a identidade antropológica havia muito para cada um de nós, mas eu cheguei a captar. Mas pode bater um bocadinho quando vai falar
falava sobre a questão de acampamento. Então, poderia aqui começar a iniciar um episódio que aconteceu com alguém muito próximo de nós. Conhecemos uma moça cuja mãe tinha um esposo que engravidou, mas não tinha feito o chamado acampamento, né? A mãe concedeu a uma filha e a mesma cresceu, encontrou um parceiro, mas a mesma encontrava-se impossibilitada de conceber. A família se sentou e explicou que o que aconteceu foi fruto do que seu pai não tinha feito. E para erradicar a mesma situação, ela tinha que procurar o pai tinha que fazer o acampamento à família, à menina, só assim ela poderia conceber. Então, o padre também dizia um bocadinho sobre o acampamento, né, que acontece na sua família, quanto às suas sobrinhas, que se no caso do padre for escolhido para escrever a carta, pediria apenas o padre da mãe e o padre do pai. Né? Somos jovens, e como jovens que somos, na posição de mulher que vai ser mantida, na posição de homem que vai manter, vai pedir, muitas das vezes não nos é dada a palavra, né? Não temos a palavra antes mesmo que os tios digam alguma coisa. Então, como nos proceder nessas situações? Levando em consideração o episódio que eu acabei de contar. Está bem. Primeiro, o que nós deveríamos reter como jovens é trabalhar para acabar com esta psicose dos tios aproveitadores. Isto deveríamos bater de frente, porque se você é meu tio, deveria me assistir desde pequena e dizer: hoje no teu acampamento ou pequeno, eu devo receber alguma coisa em função dele. Mas isto ninguém justifica. É tipo, eu quando tenho que pagar um imposto ao Estado, tenho que saber por que tenho que pagar. Vem um fiscal, notificação, bom, 5.000 kwanzas. Eu devo perguntar ao fiscal qual é a normativa jurídica de pagar esses 5.000 kwanzas. Por isso é que eu dizia no princípio, aquelas cantinas todas que aparecem nos vossos pedidos, alguém questiona o significado de cada produto? Você que dizia, que significado antropológico tem o uísque no meu pedido? Não tem nada. É o que eu dizia, alguém pode vir me convencer, porque os nossos antepassados não bebiam uísque, bebiam lunguila, chafuluca, capuca, isso veio depois. Mascote de ouro, que significado antropológico tem? Cerveja e gasosa, será que na aldeia onde nasceu meu avô bebiam gasosa e cerveja? Então essas coisas deveriam sair. É que alguns filhos nos criam medo, e este medo que deveríamos nos libertar. Aí vem o Evangelho de nos libertar do medo, porque há tios que ameaçam: se eu não receber alguma coisa, você vai ver. E nós armazenamos aquele medo. Este medo que depois, na hora de dar a luz, você começa a ter problema, não de dar a luz, mas o problema emocional, por causa daquilo que o tio disse. Então, você não tem voz diante da tua família. Por isso, antes de começar a namorar, pergunte ao teu pai: papá, quero fazer uma pergunta. Imagine se um dia aparecer grávida, qual será a reação do pai? Tens que começar a preparar o pai no princípio. Não é questionar, depois de tudo está mal. Ali você vai ser ameaçada e não vais ter palavra. Agora que não tens ainda ninguém, consulte a tua tribo. No nosso pedido, o que é que se pede? É melhor reclamar agora do que reclamar na hora, porque não vai dar certo, vão te ameaçar.
Se você falar mais, vamos te atirar para o ouvido, você ficar no teu lugar. Então é agora que temos que dialogar com a nossa cultura, enquanto não há problemas. Estão a ouvir as moças? Dialoguem agora com a vossa cultura. Papá, vi isso lá, na nossa tribo e na tua tribo, é como? Você já começa a maquinar. E tens que avisar o teu pai: papá, na minha vez, por favor, chame a atenção os teus irmãos, não quero isso tudo aqui. Preparem antes. É o que diz o provérbio que Congo traduzindo em português. Não eduque quem vem da dança, eduque quem vai à dança. Porque quem vem, os toques que ela ou ele foi dar, você não viu. Então nós estamos nesta grande dificuldade em querer educar quem está a vir da dança. Faltou a primeira nota. Ali você já não tem voz. Temos que ter coragem de bater de frente com as nossas culturas. Mas para bater de frente, você tem que conhecer. Temos medo de viajar e conhecer a aldeia onde o meu pai nasceu. Esse é o outro problema. Por que é que não vamos lá? Medo. Não, eu sou licenciado. Sou licenciado, sou mestre, estou à espera da defesa. Se ir na aldeia onde o meu pai nasceu, vou vir lá cotá-la. Quer dizer, você já está a provocar a tala dentro da tua cabeça. É só um mosquito te ferrar, inflama o braço, é tala. Por causa do medo. Bem, vamos ouvir, temos mais dois, o irmão Lugumbo e a irmã Soca. Vamos ouvir. E a primeiro. Bota lá. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Senhor Padre, na verdade, eu vou te atender com aquilo que o Senhor Padre partilhou conosco. A minha pergunta coincide com uma pergunta que o irmão Isaías colocou, que diz respeito à nomeação dos filhos. Gostaria de saber, Senhor Padre, se durante a caminhada do Senhor Padre fez uma análise crítica do que concerne ao nomear ao filho o nome completo do xará. Quais são as consequências negativas que este ato pode causar? Porque muitas vezes nós vemos que há certos familiares que nós nomeamos e o filho acaba por acarretar o mesmo hábito que aquele que teve. E alguns de nós ficamos a reclamar: esse camarada tem um outros hábitos da pessoa que eu nomeei. Então, quero saber se o senhor Padre chegou a fazer uma análise clínica das consequências negativas que isso pode causar. Está bem. Volto à premissa inicial. Dar nome é chamar a existência. Por isso é que nem qualquer um deve ser charado nosso filho. Não sei se dá para perceber os nossos irmãos. Quer dizer, meu colega do serviço é charado meu filho. Meu chefe, vou lhe nomear charado meu filho, porque interessa. Na tribo onde eu faço parte, repito, dar nome é chamar a existência. É meu irmão, de pai e mãe. Nomeado, eu estou a chamar a existência na minha vida. Porque a qualquer momento esse irmão desaparece. Muitos de nós temos os nossos xarás que já morreram há muito tempo. Mas esse xará, ou vamos supor que era o meu avô ou o meu bisavô, essas pessoas, mesmo ausentes fisicamente, estão presentes na minha vida por meio do meu filho. Por isso é que repito mais uma vez, juventude,
Dar nome é chamar a existência. Por isso é que não posso tirar nome na revista. E também ao nomear alguém, as famílias sentam, marido e mulher, procurar a quem vamos nomear a família. Por isso é que não tem consequência, porque a escolha tem que ser certa. Há casais que o primeiro filho quer dar nome ao pai, o segundo é a mãe, assim sucessivamente. Mas não vamos nomear alguém que não marcou a nossa vida. Esta é uma nota. Quer dizer, Padre Nequetela marcou a minha vida. Eu quero chamar a existência a minha família. Vamos nomear. E quando alguém me perguntar por que é Padre Nequetela, eu tenho uma abordagem a fazer. E então, está a nota. Não vamos nomear só por nomear. Temos que ver quem vai perpetuar o nosso nome. E repito, o filho é propriedade da mãe. Nós os homens só estamos aí como companheiros de luta, porque é ela que sabe quem é o verdadeiro pai. Ela que sabe. E para os maridos, eu já tinha dito isso numa conferência, vocês que têm filhos, tem 3, 4, 5 filhos, você bate num, a mulher não reclama, bate no segundo, bate no terceiro, ela levanta. Não me bata o meu filho de sofrimento. Você tem que parar. Você como pai tem que parar. Bati no primeiro, não reclamou. Bati no segundo, não reclamou. Bati no terceiro, ela veio com todas as energias. Não me bata o meu filho do sofrimento. Juramento. Você tem que parar, refletir nesta resposta. O que a mulher quer dizer com isso? Esses filhos não são de sofrimento, é só esse. Então ela sabe por que é filho de sofrimento. Porque às vezes o pai dele, ele está a pagar a renda onde você está com aqueles filhos que não são de sofrimento. Irmão, me sogra, abençoe. Boa tarde à mesa, boa tarde a todos. O tema que nos congregou hoje está mais virado à juventude, aos resgates e fundamentalmente à juventude. Mas eu penso que esse resgate só não está como deveria, como Padre Nequetela gostaria que fosse, porque precisamos se calhar adotar outra maneira de agir. Penso que nós devemos repartir as responsabilidades de por que não caminhamos ainda conforme tanto o Padre Nequetela quanto outras pessoas que se dedicam à proteção dos nossos valores culturais, a que todos nós somos chamados. Por quê? Porque eu particularmente fazia algumas questões enquanto adolescente, enquanto mais novo, e os pais não conseguiam responder. Eles simplesmente diziam: aprendemos assim. É que a espiritualidade, e até vou um pouquinho mais longe, a sacralidade com que os nossos pais recebem ou receberam os seus valores, às vezes impedia com que eles perguntassem o porquê seguem o que seguem. Tanto é que algumas vezes eu tenho alguns amigos e um deles de Cabinda, o pai dele, conseguiu explicar o porquê que lá em Cabinda as mulheres não podiam subir nas árvores, porque diziam que estraga a fruta. Diziam que estraga a fruta, simplesmente todo mundo cresceu assim. Mas não estraga a fruta. É porque as mulheres cabindenses usam
traje africano, usam pano. As mulheres usam saias. E se subir na árvore, ficam desprotegidas. Há momentos que os nossos pais não conseguem dar respostas das nossas perguntas. Então eu penso que, tanto na fonte onde devíamos buscar, e tanto nós, porque nós não temos feito verdadeiramente os esforços para buscar o que realmente precisamos saber, deveríamos dividir as responsabilidades. Os nossos mais velhos deviam ou explicar, caso saibam, alguns, caso saibam, ou deveriam simplesmente nos encaminhar para quem possa nos explicar. Senhor Padre, nós se porventura, eu acredito que só deve proteger aquele que conhece. Eu só vou proteger a minha cultura. Eu sou de só vou proteger a minha cultura caso eu conheça. Já falei que às vezes fica difícil conhecer porque alguns dos nossos pais ou não sabem porque receberam sem questionar, ou simplesmente é alguma coisa que ainda acham tabu. Se nós protegermos, eu penso que se nós conhecermos, seria uma das melhores formas de proteger. E eu acredito que, em algumas vezes, nós tenderemos a criar, a nos isolarmos dos outros, porque estamos a defender a nossa cultura. O senhor Padre falou da experiência que viveu como tio, mas essa é uma realidade na zona, em função da cultura que pertence, da zona onde efetivamente cresceu. Em Cabinda é exatamente diferente. Se o esposo não trouxer na carta acima de 500 mil, você não está valorizando a tua esposa, principalmente se ela é formada. Se ela é licenciada, tem uma educação sem igual, abaixo de 500 mil você não leva, e se levas você não fala. Vi isso numa reportagem de um programa que apresenta a cultura de Cabinda, na TPA mesmo. E depois fui questionando algumas pessoas e disseram, é verdade. Face essa realidade que Angola é um mosaico cultural, nós temos muitas culturas e fica às vezes difícil, aliás, impossível uniformizar. Seria um desastre uniformizar a cultura. Mas o relacionamento como uma nação una e indivisível entre as culturas não tenderia a simplesmente nos fecharmos como cultura, não tenderia a, por exemplo, a impedir o relacionamento entre as culturas, porque se eu tiver encontrado uma esposa, uma mulher que é daquela cultura, obviamente que eu não vou conhecer todos os hábitos até ao casamento. Aliás, o senhor Padre disse que algumas coisas só aparecem mesmo depois de casados. Será que depois eu vou ter que casar, procurar simplesmente na minha cultura, por causa deste medo? Não, vamos te convidar na próxima para ficar aqui também. Oloha quando o som ela conjunto hatuende kumos. E faço sandálias, mas não faremos juntos a caminhada. Nós temos que colocar isso na cabeça. Os nossos pais nos prepararam o caminho. A caminhada já não será com eles. Ir ao encontro da cultura, nós deveríamos ter curiosidade. Primeiro, perder o medo e sermos curiosos. Muitos de nós estamos a conhecer China sem o pai ter conhecido. Verdade ou mentira? Verdade. Há muitos pais que China só ouvem pelo nome, mas nossos filhos,
Já fomos lá. Já fomos para Dubai comprar carne. Já fomos aprender o mandarim. Por que não, antes de nos lançar ao mundo, conhecer o pequeno mundo à minha volta? Ignorância. E esta ignorância gera morte. Atenção, amados jovens. A ignorância gera morte. Uma vez, não sei se é aqui na missa ou em outro lugar, quando dizia: se um menino está te conquistar, peça primeiro cópia dele do bilhete. Chamar a existência a esse jovem. Você, menina, não fica aí que não. Cópia do bilhete dele. Ele vai ficar assim, mas essa moça está me pedindo a cópia do bilhete, por quê? Não peça nem telefone, nem saldo, nem nada. Tua cópia só do bilhete, papá. Você está a lhe chamar a existência. Quando vê de onde o indivíduo é, ali começam a filosofar. Olha, ouvi dizer que na vossa tribo, alambamento tem que encher a cantina da família da mulher. Por que fazem isso? Ele vai dar as suas histórias. Tá bem. Ninguém é obrigado a casar. Atenção, até no direito canônico, ninguém é obrigado a casar. Mas a igreja te coloca um desafio, uma proposta. Por isso é que a nossa fé católica é uma proposta de Jesus. Queres seguir? Pegue a tua cruz, vá. Estão a fugir, Jesus não se preocupou com os que fugiram. Olhou para os que ficaram, o que é que ele diz? Você também quer ir? É um caminho. Então, nós podemos dialogar com as culturas. Por isso é que existem os movimentos e grupos na igreja, que é um lugar propício para começarmos este diálogo intercultural. Quem somos nós? Agora, aquele que conhece a sua identidade cultural deve dialogar com os outros. Eu, depois de conhecer a minha, comecei a dialogar com a tribo dos Bakongo, onde nasce o Mukongo. Alguns dizem: não, eu sou Bakongo. Estás errado. Bakongo é a tua cultura. Você é Mukongo. Eu sou Chimbundo porque nasci na cultura dos Ovimbundos. Dialogar com eles. Por que tem que aparecer o safu, a cola, um gatinho?